que a gente vê? Ah, você quer se tornar mais confiante? Então você tem que treinar. Então você tem que estar com o corpo perfeito. Então você vai lá e faz uma lipo. Vai lá e faz procedimento. E eu não sou contra nada disso, tá? Adoro procedimentos e tal, assim, não tenho problema. Eu tenho problema quando isso é o band-aid da sua insegurança. Então quando você coloca isso como se fosse resolver o problema de insegurança, que na verdade é um problema interno, que vai atrapalhar suas relações, vai atrapalhar o seu negócio, vai atrapalhar a negociação, vai atrapalhar vendas, vai atrapalhar tudo. Só que, então faz só um procedimento. Não tá se sentindo confiante? É porque você não tem a roupa do momento. É porque você não tem a bolsa do momento. É porque você não tem o carro do momento. É porque você não tem o cabelo do momento. É porque você não tem o celular do momento. É porque você não tem a quantidade de seguidores que você queria. É porque... E aí são armadilhas que as pessoas, por tentar preencher um vazio que é de dentro pra fora, de fora pra dentro, acabam caindo. Você acaba caindo numa armadilha achando que você consegue preencher uma insegurança com algo externo. Quando, na verdade, trocar insegurança por confiança é um trabalho de construção interna. E você vai entender isso. Você não compra confiança, assim como você não compra autoestima. E se você está sempre tentando comprar para resolver esse problema, é por isso que você nunca consegue resolver ele 100%. É por isso que, quando acontece alguma coisa, você volta para a mesma estaca. Então, como que você resolve isso? Primeiro você tem que entender o que é confiança, né? Confiança é quando você acredita que a expectativa que você tem sobre algo vai se concretizar e se tornar verdade. Ou seja, quando que você tem confiança em uma pessoa, quando você está numa relação? Quando aquilo que aquela pessoa fala que vai fazer, ela realmente faz. Agora vamos supor, uma pessoa tá ali, ela sempre fala, não, vou chegar às 8, ela chega às 10. Vou chegar meio-dia, ela chega às 2. Não, eu vou chegar às 3, ela chega às 5. Você não tem mais confiança de que essa pessoa vai chegar no horário. Por quê? Porque agora a sua expectativa é que essa pessoa vá se atrasar. Então você não confia que ela vai chegar no horário. Por quê? Porque repetidas vezes ela não cumpriu a promessa que ela fez com você. E aí quando a gente para e pensa em autoconfiança, o que é então? Então a autoconfiança é você acreditar que aquilo que você fala que vai fazer, que aquilo que você fala que agora vai mudar, que aquilo que você fala que vai realizar, você realmente vai. Então, na verdade, a primeira etapa para você construir a autoconfiança é você fazer promessas para você que você vai cumprir. É cumprir as promessas que você faz para você, não é sobre comprar algo externo. É sobre você falar que vai acordar às 6 e você acordar às 6. É sobre você falar que agora eu vou estudar e vou deixar meu celular de lado, e você estudar e deixar o celular de lado. É sobre você falar, cara, eu vou, sei lá, parar de ficar 2 horas no celular só rolando feed. E você realmente trocar isso por, sei lá, ler um livro e fazer efetivamente isso. E a confiança, ela não é construída só em coisas grandes. Que às vezes a gente estabelece umas metas malucas pra gente, como se só lá a gente fosse ter confiança. No momento que eu tiver, sei lá quantos milhões, no momento que eu palestrar para tantas pessoas, no momento que eu tiver tantos seguidores. Isso não é o que constrói a confiança. É a confiança que constrói esse resultado. E a confiança, ela é construída em coisas pequenas, é no seu dia a dia, é naquilo que você estabelece e que você realmente faz. Então, se você começa o seu dia e na menor coisa de todas, que é, sei lá, vou acordar às 6 horas, e aí você coloca a soneca e acorda às 7, você já não cumpriu a primeira promessa. Então a sua moral com você mesmo já tá mais baixa. Então o primeiro ponto é você entender que confiança tá muito mais ligado com as promessas que você faz pra você e cumprir essas promessas do que necessariamente ter algo que você não tem. Porque você pode ter esse algo, se você ainda não cumprir as promessas, você vai se sentir inseguro com você em qualquer outra situação. Se não, se fosse assim, pessoa rica não tinha insegurança. E não é verdade, entendeu? Todo mundo pode ter. Assim como, então alguém que não tem dinheiro ou não tem bens materiais não pode ser confiante. Mentira. Pode sim, porque tá ligado com outra coisa. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é percepção de progresso é mais importante do que progresso. Você perceber o seu progresso é mais importante do que só ter o progresso. Por quê? Porque nós somos ótimos em nos criticar, nós somos ótimos em não reconhecer os nossos méritos, aquilo que a gente faz de bom. Se você é uma pessoa minimamente, sei lá, que não é tão arrogante, egocêntrica e tudo aquilo, você provavelmente tem expectativas mais baixas para os outros do que para você. E normalmente pessoas que têm expectativas baixas para os outros e expectativas altas para si mesmos, são muito autocríticas, são pessoas inseguras.
Porque elas começam a focar em tudo aquilo que elas podiam fazer de melhor, em tudo aquilo que elas não estão fazendo tão bem ainda. E aí, independente de você ser foda, independente de você ser mega inteligente, independente de você conquistar um monte de coisa, você vai sentir insegurança. Por quê? Porque você tá focando muito mais naquilo que é um defeito, naquilo que é uma fraqueza, naquilo que é um erro, pra se martirizar, do que focar naquilo que é o progresso. Então, a sua cabeça tem que estar na percepção de progresso. Então, você tem que registrar as suas vitórias. Eu vou dar um exemplo pra você. Eu tenho, por exemplo, no meu bloco de notas, eu tenho ali no meu dia, tudo que eu vou fazer no meu dia com horário. Então eu tenho o meu Google Agenda, que é onde tem os compromissos maiores, tem uma call, tem uma reunião, tem um negócio ali. Mas eu tenho no meu bloco de notas coisas que são tarefas menores, assim. Então eu coloco ali, às vezes, sei lá, mandar alguma coisa pra alguém, fazer, e eu me organizo ali. Então eu tenho o meu dia no bloco de notas com horário pra fazer cada coisa. Eu não coloco aquilo numa lista só, acabou. Eu coloco com aquela bolinha pra eu ticar aquela bolinha. Pra eu olhar aquilo que eu já fiz. E eu poder olhar e falar, olha como eu progredi, olha o tanto de coisa que eu consegui realizar. Porque senão chega no final do dia, você acha que não fez nada, porque sempre vai ter coisa pra fazer, principalmente se você empreende. Outro ponto, cara, tem que registrar o progresso também. Vou dar um exemplo. A gente tem aqui meta de venda semanal. Então, o meu executivo comercial, nós temos meta de venda semanal. Se a gente só vai fazendo as vendas semana a semana, essa semana foi legal, beleza, já começa. Por exemplo, ontem terminou minha semana. Putz, nossa, estouramos, batemos e superamos a nossa meta. Mas hoje eu tô zerada, porque começa uma nova semana com uma nova meta. Então a gente sempre tá começando do zero, a gente sempre tá tendo que trabalhar a nossa mentalidade. Só que ali a gente registra como que foram as vendas das últimas 10 semanas. E aí, quando a gente olha a quantidade de vendas separada, inclusive por vendedor, mais geral, a gente olha e fala, olha como a gente progrediu. Olha como a gente tá vendendo mais agora do que há 3 semanas atrás. Olha como agora a gente é muito mais assertivo. Olha como a gente faz menos calls e tem mais conversão. E a gente tem que ver esse progresso. Porque se você não vê o progresso, você não consegue sentir que você está progredindo. E se você não sente que você tá progredindo, a sua moral com você fica baixa. Então a sua moral com você tem que estar alta. Para isso você tem que ver. E isso serve, inclusive, por exemplo, eu tenho mentorados, né? Empresários e empresárias que estão no Sparks. Cara, não adianta só eles estarem progredindo, eles têm que ver esse progresso. Então, muito do nosso papel é, inclusive, mostrar e dar a percepção do progresso para eles. Porque senão, às vezes, a pessoa tá faturando triplo e ainda acha que tá ruim porque ela tá mirando em algo melhor. E aí você tem que fazer o trabalho e falar, pera, mas olha como você tava. Olha como você tá, olha o caminho que você percorreu. Olha como você tá indo bem. Não tem problema querer mais. O problema é não reconhecer aquilo que você já fez, porque senão não interessa o quanto você tiver, você nunca vai ser o suficiente para você. Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é você se colocar propositalmente em situações desconfortáveis. Você cria confiança se desafiando. Então, se você está sempre evitando o desafio, sempre evitando quando algo se torna difícil, sempre que algo fica um pouco difícil, você larga a mão. Você não ganha a confiança que só vem em superar um desafio. E esse desafio, para você, pode ser um, para mim pode ser outro, para o André pode ser outro. Mas ele ganha confiança, sei lá, vamos pegar uma coisa bem aleatória, mas assim, você ganha confiança no Magic, por exemplo, a partir dos desafios que você olha e fala, cara, olha como eu tô melhor, eu passei por esse desafio. Se na primeira partida que você perde, você larga, você nunca vai ganhar confiança no negócio. Assim como você, no seu negócio, se a primeira dificuldade que você enfrenta, você larga a mão e quer fazer outra coisa, parabéns, você nunca vai ganhar confiança. Porque a sua fama com você mesmo é de que você larga quando as coisas ficam difíceis. Então se coloque propositalmente. Vou dar esse outro exemplo de venda. Eu tenho então o executivo comercial e tem eu. O meu executivo comercial, todos os meus, a gente vendia com os leads. Então chegam leads ou a gente prospecta e faz as vendas. Aí o que eu pensei? Eu tenho que me desafiar mais. Para me desafiar mais, então, eu vou ter que fazer a minha meta de vendas, que tem que ser maior do que a dele, sem lead nenhum. O meu é só prospecção ou referido. E todos os leads que eu gerar, em formulário, ou falando nos stories, ou em um conteúdo orgânico, tem que ir para ele. Por quê? Porque esse desafio me faz me sentir ainda mais confiante de que eu consigo fazer ainda melhor. Então eu vou dificultando o nível do mesmo jogo para mim mesma. Situação desconfortável, eu tava conversando com a minha mãe morre de vergonha de falar em público. E ela foi chamada pra participar de um talk e tal, e ela, ai, será que eu vou? Ai, será que eu não vou? Ai, eu tenho vergonha. Eu falei, se coloque propositalmente. Aí ela saiu, eu liguei pra ela, toda feliz, nossa, ó, foi muito legal, foi muito bom. E é muito legal, né, quando a gente supera.
Por quê? Porque a gente só sente essa sensação de orgulho, de confiança, quando a gente passa pelo desafio. E aí aquilo se torna mais fácil. E a gente começa a trocar esse medo, a insegurança, pela confiança. Mas é o processo de você se colocar em situações desconfortáveis, propositalmente, para que você ganhe confiança nelas e elas passam a não mais serem desconfortáveis para você. O próximo ponto, cara, não tenta se livrar do medo. Não tenta se livrar do medo, porque é irreal. Se as pessoas te falam que você não vai sentir medo, é mentira. E se as pessoas falam que dá pra você se tornar alguém confiante sem medo, é mentira. Porque muito da confiança que a gente sente tá ligado com a coragem que a gente tem. A coragem de arriscar, a coragem de fazer diferente, a coragem de expor publicamente que vai fazer algo, a coragem de contratar ou de investir em algo. E a coragem não existe sem medo. Se não tem medo, não tem coragem. Você não precisa ter coragem pra escovar seu dente de manhã, porque você não tem medo de escovar seu dente. Entende? Então, se você só faz coisas que não te dão medo, você nunca vai ser corajoso, e a coragem, ela tá diretamente ligada com confiança. Porque se você se sente um medroso, se a sua fama com você é que você é um medroso, então, obviamente, que você vai ser um medroso. Você vai agir como um medroso, você vai pensar como um medroso. E quando você menos perceber, você virou tanto um medroso que você não sabe como é não ser um medroso. E o medo, gente, ele não vai embora. Você se torna maior. Porque as coisas, quando você vai aumentando o nível, principalmente a gente falando de negócio, quando você vai crescendo o seu negócio, o nível das responsabilidades, o nível dos desafios, ele só aumenta, ele não diminui. A diferença é que você se torna maior. Você se torna mais confiante, você tem mais repertório, você tem mais experiência, você tem mais coragem. Então, não adianta achar que o medo vai sumir. Ele só se torna maior se você evita ele. Vai, apesar do medo, usa ele para se preparar, usa ele para estudar, usa ele para, sabe, caprichar nas coisas, mas não usa ele como desculpa para não fazer. E um outro ponto que é importante é você entender que, no momento, você se colocar numa situação desconfortável, propositalmente, você escolher superar o medo, no momento, vai ser uma droga. No momento não vai ser bom. Não se engane. Eu estabelecer esses desafios pra mim e ir dificultando as coisas pra mim não é confortável, não é legal. Mas a sensação de me desafiar, de me tornar melhor, ela é infinitas vezes melhor do que evitar a sensação ruim de passar pelo processo. O ponto é justamente esse. Você está se deixando desconfortável pra poder crescer. Só que olha que foda que é você fazer isso de forma intencional. Você não fugir da responsa. Olha como você constrói uma moral muito forte de você com você mesmo. E isso vai construindo sua autoconfiança. Outro ponto que você tem que entender é que quando eu falei de registrar, quando você registra as suas vitórias, quando você registra o seu progresso, você está dando evidências para o seu cérebro. E toda vez que você for entrar numa espiral de dúvida, de duvidar de você, meu Deus, será que tá no caminho certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Volta pros fatos. Nada de ilusão, somente os fatos. Volta pros fatos. Quais são os fatos? As evidências. As evidências que você construiu pra você. De você se superar, de você progredir. Por isso que é importante registrar, porque você tá construindo evidências no seu cérebro. E essas evidências, elas são fortes para te manter independente da tempestade que venha. Você precisa treinar a sua confiança. Você precisa treinar a sua confiança que nem você tem que treinar na academia todos os dias. Você precisa treinar a sua confiança porque ela só vai se fortalecer a partir do treino. E é todo dia. Todo dia. Então não cai na armadilha de achar que dá para você ter um atalho para autoconfiança. Não dá. Mas se você fizer essas coisas, eu tenho certeza que você vai se tornar, cara, imparável, assim. Por quê? Porque a única pessoa que realmente pode te parar é você. A única pessoa que realmente consegue desistir de si mesmo é você. A pessoa que desiste dela mesma, ninguém é capaz de salvar ela. E a pessoa que nunca desiste dela, ninguém pode parar ela. Então, eu quero que você entenda que não tá fora, tá dentro. E é esse o caminho. E eu espero do fundo do meu coração que te ajude, principalmente se você empreende, se você tá sempre alçando novos voos, tendo novos desafios, mas independente do que seja na sua vida,
Cara, essa é a parada mais importante que você tem que construir. Porque sem isso, todo o resto é pior. Todas as decisões são piores, as relações são piores, aquilo que você vai tomar de decisão são piores. Porque elas vão estar baseadas no medo, na insegurança e não na confiança, não